Imagine-se no passado, onde a Grécia Antiga estava em seu auge. O sol brilhava alto no céu e todas as pessoas ao seu redor eram geniais. Nesse mundo, a educação era algo sagrado e os jovens encorajados a buscar conhecimento e sabedoria. Este é o verdadeiro cenário histórico que a instituição escola foi criada. Quer saber mais? Então junte-se a nós numa viagem de exploração dos mistérios do passado. A origem da instituição escola tem as suas raízes na Grécia Antiga. Em 387 a.C., o grande filósofo grego Platão teve a visão de criar um lugar onde jovens mentes pudessem se desenvolver e alcançar o conhecimento, através de questionamentos e reflexões profundas. Essa visão se materializou na forma de uma academia emocionante e revolucionária, situada nos Jardins de Academos, em Atenas. Nessa academia, os estudantes poderiam mergulhar nas disciplinas da filosofia e da matemática, explorando os segredos do mundo e da mente humana, com a orientação de grandes mestres experientes e sábios. A Academia de Platão foi o protótipo para todas as escolas e universidades que viriam logo a seguir. E é por isso que hoje chamamos de academia qualquer instituição de ensino superior. Essa instituição de ensino operou por cerca de 900 anos, mas não foi continuamente. A academia foi fechada e reaberta várias vezes ao longo dos séculos, mas a sua existência continuou, tendo influenciado a educação e a filosofia grega até o final da Idade Antiga. Após a dissolução da escola pelo imperador Justiniano I em 529 d.C., o ensino platônico continuou a ser transmitido através de outras escolas e filósofos. Aristóteles, o discípulo de Platão, fundou a própria escola em 335 a.C., chamado de Liceu. Ele continuou a tradição da Academia de Platão, mas enfatizou a importância da investigação experimental e da observação para a aquisição de conhecimento. O Liceu foi uma escola de ensino secundário, onde os alunos estudavam disciplinas como ciências naturais, matemática, literatura, história, filosofia e retórica. Aristóteles também desenvolveu sua própria metodologia de ensino, baseado nas observações e na experimentação, e escreveu vários tratados sobre diferentes assuntos, incluindo lógica, ciência, ética e política. Ele também criou uma grande biblioteca no Liceu, onde os estudantes poderiam consultar os seus escritos e outros tratados muito importantes. É importante notar que alguns desses assuntos podem não ter sido ensinados como disciplina específica, mas sim como parte de uma abordagem geral de ensino, estimulando os estudantes a questionar e refletir sobre esses assuntos, tornando-se pensadores independentes. Muitos dos seus discípulos se tornaram figuras importantes na história da ciência e da filosofia, e a sua metodologia de ensino e a sua abordagem científica foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna. Pitágoras, um filósofo e matemático grego, fundou uma escola conhecida como Escola de Pitágoras no século VI a.C., na cidade de Crotona, na Magna Grécia, atual sul da Itália. A escola era uma comunidade filosófica e religiosa, com regras e estrutura hierárquica. Os membros se comprometiam a uma vida simples e seguiam uma dieta vegetariana, evitando contato com mulheres e praticando jejum e meditação. Os estudantes eram selecionados cuidadosamente e o acesso à escola era restrito. Acredita-se que a escola também mantinha segredos e ensinamentos secretos, e eram passados apenas para membros mais avançados e dignos. Os membros da escola de Pitágoras estudavam matemática, música, astronomia e filosofia, e eram incentivados a questionar e refletir sobre esses assuntos. Pitágoras e os seus seguidores acreditavam que a matemática era a chave para compreender a natureza e o universo. E muitos dos seus ensinamentos foram baseados em números e proporções. E muitos desses ensinamentos ainda são estudados hoje, como a teoria dos números pitagóricos e a relação entre as notas musicais e as proporções matemáticas. Pitágoras e a sua escola foram responsáveis por muitos avanços matemáticos da Grécia Antiga, incluindo a descoberta dos números irracionais. A escola de estoicos foi fundada no século III a.C., na cidade de Atenas, pelo filósofo Zenão de Cítio. Essa escola desenvolveu uma filosofia que enfatizava a razão, a autodisciplina e a aceitação das coisas como elas são. Os estoicos acreditavam que a virtude e a sabedoria eram a chave para alcançar a felicidade e a paz interior, e que as emoções negativas, como o medo e a raiva, deveriam ser superadas através do autoconhecimento e do autocontrole. A escola de estoicos teve um grande impacto na filosofia e na literatura. Os seus ensinamentos, sua abordagem ética e espiritual ainda são estudados e discutidos até hoje. Além disso, a sua filosofia teve uma grande influência na formação do cristianismo, e muitos dos seus ensinamentos foram incorporados na doutrina cristã. Essas são algumas das principais escolas de ensino superior criadas na Grécia Antiga, mas houve muitas outras ao longo do tempo. Cada um teve o seu próprio impacto na história da educação e do conhecimento.
Durante esse período, a Grécia foi marcada por uma forte tradição educativa e foi berço de muitos dos grandes pensadores que influenciaram a história da educação. O ensino priorizava verdadeiramente o desenvolvimento, a inteligência e o intelecto dos alunos. Com o passar do tempo, a instituição escola foi se transformando e evoluindo. A escola, como instituição formalizada, digamos assim, surgiu na Idade Média, com a criação dos mosteiros e das universidades. Essas instituições foram criadas com o objetivo de fornecer educação e formação aos clérigos e aos estudiosos religiosos, transmitindo conhecimento e formando pessoas capazes de compreender e interpretar a Bíblia. Isso incluía ensinar habilidades de leitura, escrita e tradução, bem como o estudo das línguas originais do texto bíblico, hebraico, aramaico e grego, incluindo outras disciplinas relacionadas como história, teologia e filosofia. Todas essas disciplinas eram fundamentais para ajudar na compreensão e interpretação da Bíblia. Além disso, as escolas monásticas também forneciam formação para os monges e outros estudiosos. A educação formal para os leigos era muito raro na Idade Média, porque a maioria das pessoas não sabiam ler ou escrever. No entanto, o sistema de ensino moderno na qual vivemos hoje surgiu na Revolução Industrial, que ocorreu na Europa e na América do Norte no século XVIII e XIX. Na época, as fábricas precisavam de uma mão de obra mais qualificada, e o Estado começou a se envolver na educação, criando escolas e estabelecendo currículos específicos para preparar os trabalhadores para a necessidade da indústria. Isso levou à criação de escolas públicas e ao aumento do acesso à educação, especialmente para as crianças das famílias trabalhadoras. Infelizmente, as escolas têm sido criticadas por sua tendência a doutrinar e controlar a sociedade. Em vez de desenvolver a inteligência e o pensamento crítico dos indivíduos, o sistema atual se concentra principalmente em conteúdos práticos, técnicos e superficiais, sem incentivar a curiosidade, o intelectual e a criatividade. É fundamental que repensemos a estrutura do ensino. A educação é um poderoso instrumento capaz de desenvolver a inteligência, o intelecto e as habilidades críticas dos indivíduos. No entanto, ela também pode ser perigosa, pois permite que as pessoas questionem as mentiras e manipulações de autoridades estabelecidas. Como na Grécia Antiga, a educação deve ser vista e vivida como algo sagrado, uma ferramenta capaz de transformar e desenvolver indivíduos pensantes e autônomos, capazes de questionar e mudar o sistema. É preciso repensar a educação e voltar às nossas raízes, formando indivíduos que sejam uma ameaça, capazes de interpretar, questionar e mudar as coisas em sua volta. Afinal, uma mente brilhante é uma força indestrutível. Você conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa o seu super like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Fui!